Oi, gente. Então, esse vídeo é para compartilhar a devolutiva da prova, ok? Eu vou colocar a prova e fazendo comentários com vocês. Ela vai nesse formato de vídeo, gente, porque não tem resposta pronta, né? Não tem uma resposta única ali para a atividade avaliativa que foi feita. Então, vamos lá, esta daqui. Ok? Porque não está aparecendo. Apareceu, ok. Então, aqui, essa é a prova, né? Gente, o primeiro, que valia 2 pontinhos, estava relacionado a um vídeo do Pocoyo, né? Esse vídeo do Pocoyo vai apresentando as formas, né? Todo bonitinho, coloridinho, aquela coisa toda. Então, é um vídeo bem curtinho, né? Tem a ver com o conteúdo que a gente estava trabalhando, das formas, né? E a questão que eu coloco ali para vocês é assim: a partir dos conteúdos trabalhados em nossas aulas, realize uma análise desse vídeo, colocando os argumentos para utilizá-lo ou não em uma turma de educação infantil. Para ajudar na argumentação, analise os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC, página 44 até 52, em especial do campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. E eu peço para citar pelo menos 2 argumentos para utilizar ou não o vídeo. Eu até coloco alguns critérios aqui para correção, porque ela é uma questão bem aberta, né? A produção de texto com clareza e ortografia usada de maneira adequada, né? Que eu vou estar avaliando isso também. Os argumentos precisam estar de acordo com a BNCC e as discussões que realizamos durante nossas aulas, e os argumentos podem ser favoráveis ou não. Depende da análise que vocês estarão realizando sobre o vídeo. Podem ter argumentos para a utilização de uma parte do vídeo ou de não utilização do vídeo, ou utilizar o vídeo na íntegra. Importante deixar em destaque no texto que, se for usar o vídeo, qual seria a idade adequada: bebês, crianças bem pequenas ou crianças pequenas. Gente, então, pensando nesse vídeo que vocês assistiram e analisando a BNCC, da página 44 até a página 42. Vou pegar lá 44 até a página 52, que vai estar falando dos objetivos de aprendizagem para a educação infantil, ok? Em especial, como eu coloquei ali para vocês na prova, essa questão espaços, tempos, quantidade e relações, tá? Então, eu vou direto para esse item. Não é só esse, mas principalmente esse é o que mais vai aparecer. Vamos ver o que aparece relacionado a essa parte do vídeo. Primeiro, analisando o vídeo, o objetivo principal dele é a associação, gente. Né? Ele vai trazer ali o nome do objeto, o objeto e o nome do objeto. Não é esse o foco da educação infantil. O foco da educação infantil, sim, a gente trabalha essas formas, mas não com o objetivo principal da criança nomear. O nomear vai acontecer naturalmente, não é esse o propósito principal, mas sim as suas associações. Então, ali, usar o vídeo na íntegra é interessante? Não. Só ele sozinho não é. Agora, se você me fala que vai utilizar ele junto com uma atividade de manipulação, que a criança vai ter que procurar em casa o que é semelhante a um quadrado, o que é semelhante a um círculo, né? Que vai pegar um cilindro, vai pegar as várias formas e vai ter que fazer associações, daí sim, somente. Aí estou pensando naquilo que a gente discutiu, que a gente conversou durante as aulas, tá? Então, somente isso, o vídeo, não. O vídeo é simplesmente um processo associativo, tá? Ele está fazendo uma memorização com a criança. Isso não ajuda no desenvolvimento de raciocínio lógico, tá? Analisando a BNCC, quando a gente vê aqui, vamos ver, comunicar-se com outras pessoas, não, criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos, né? Olha que bacana, mas não tem a ver em si, né, com aquelas formas. Produzir suas próprias histórias, ok, mas não tem a ver com aquilo lá também. Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais, manusear diferentes textos, levantar hipóteses sobre... desculpa, eu estou no campo de experiência errado, gente. Aqui é esse aqui. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Bem que eu estava vendo que estava indo muito para a linguagem.
Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais. Opa, olha que bacana, né? Descobrir propriedades. Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos. Ok? Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. Olha o objetivo principal, estabelecendo relação com as suas propriedades. Observar e relatar e descrever incidentes do cotidiano, fenômenos de luz, não tem a ver com as formas, mover, remover, misturar, observar e descrever mudanças em diferentes materiais de ações, também não é formas, explorar o ambiente pela ação e conservação, compartilhar com as outras crianças, animais, identificar fontes de informação para responder às questões sobre a natureza, não, manipular, experimentar e arrumar, explorar o meio ambiente, opa, né, por meio de experiências e deslocamentos de si dos objetos, ok, identificar relações espaciais dentro, fora, acima, embaixo, lados, né, antes, depois, durante, aqui, mas vai ter mais a ver com a unidade de medidas, né, registrar observações, ok, aqui não, aqui. Classificar os objetos considerando tamanho, peso, cor, forma, opa, né? Eu estou começando com o processo de estar... Gente, o que é classificar? Classificar é mais que nomear, né? Eu estou compreendendo essas propriedades e, a partir delas, eu estou conseguindo classificar, ok? Classificar objetos e figuras de acordo com as suas semelhanças e diferenças, olha que bacana, dentro do mesmo princípio, como a BNCC é espiral, vai aumentando o nível de complexidade conforme a gente vai indo aqui, são para as crianças, né, ó, de 4 anos a 5 anos e 11 meses, ok? Aqui também é mais unidade de medida, aqui é contar oralmente, identificar, aqui a quantidade, registrar aqui a quantidade de objetos, expressar medidas. Veja que em momento algum está simplesmente se relacionando a questão do nome do objeto, né? Perceba que é sempre a questão de classificar. Nesse item aqui que fala, né, ó, explorar e descrever diferenças e semelhanças, propriedades dos objetos. Esse é o mais importante. Por isso que somente esse vídeo na íntegra não seria adequado, ok? E essas são algumas das justificativas. Quem colocou que o vídeo é adequado, gente, não quer dizer que está errado, mas vale ressaltar ali que somente esse vídeo ele continua reproduzindo aquele modelo tradicional de educação, né, que não é mais essa a proposta, inclusive, segundo a BNCC. É mais que sejam atividades que estejam explorando toda a parte de desenvolvimento raciocínio lógico das crianças, ok? O 2. Então, durante nossas aulas, conversamos sobre a utilização das medidas, né? E daí eu pergunto ali, qual o propósito de trabalhar com medidas na educação infantil? Sempre pela questão da experimentação. É a criança experimentar tudo, né? Ela não tem que saber qual é a unidade de medida que vai calcular o peso, que vai calcular o comprimento. Ela tem que experimentar. Unidades de medida na educação infantil é experimentação. Basicamente, essa é a fala, é a prática. É a criança poder observar o que acontece no mundo e, a partir disso, ela fazer comparações, ok? Que tipo de medidas são trabalhadas? Então, o que nós vimos ali das medidas, né? Nós temos as medidas de comprimento, medidas de capacidade, medidas de peso, é o sistema monetário, né? E as medidas de tempo, são basicamente essas unidades de medida, ok? A gente até fez aqui, gente, deixa eu só pegar aqui para vocês, para lembrar. Tinha, inclusive, eu não sei se está aparecendo isso aqui que eu estou colocando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu parar isso aqui e colocar de novo, só para ter certeza que está mostrando o que eu quero que ele mostre. Espera aí. Aqui, ó.
daqui, né? Esse slide, inclusive, aparecia exatamente as 5 unidades de medida, né? Que são as unidades que a gente mais vai estar trabalhando com as crianças, ok? Então, essa seria já, essa é meio bate-pronto já a resposta aqui da letra B, né? Daí, identifique pelo menos 2 objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC que exploram as medidas. A gente acabou de falar sobre isso, vamos voltar aqui. Então, aqui, né? Um poderia ser este daqui, né? Identificar relações espaciais dentro e fora. Opa! Dentro e fora, em cima e embaixo, acima, abaixo, entre e do lado, e temporais antes, durante e depois. Esses, principalmente aqui, o temporais, vai estar trabalhando com a unidade de medida do tempo, né? Para fazer a questão de análises, ok? Deixa eu ver o outro aqui que a gente tinha comentado. Aqui, né? Ó, utilizar conceitos básicos de tempo. Olha a questão do tempo aqui de novo, né? Agora, antes, durante, depois, ok? Aqui também está relacionada com o tempo, que é uma unidade de medida, né? Aonde mais tem aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Quando está falando aqui, observar, relatar, descrever incidentes do cotidiano também tem a ver com a unidade de tempo, ok? Aqui, ó, explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos, textura, massa, tamanho. Gente, isso aqui tem a ver com unidades de medida também. Isso aqui também tem a ver lá com as formas geométricas, né? Mas perceba que quando ela está fazendo essa análise de massa, de tamanho, ela está trabalhando com a unidade de medida de massa e a unidade de medida de comprimento, né? Para associar a questão de tamanho, né? Então, quando está fazendo comparações dos objetos, logicamente vai estar usando esses itens também. Aqui não. Ok? Esse seria um deles, não quer dizer que eu falei de todos, tá? Poderia outros itens aqui, não quer dizer que é só nessa unidade, essa era aquela anterior lá, né? Tem uma outra unidade aqui, gente, que é a unidade traços, sons, cores e formas. Aqui também aparecem algumas coisas relacionadas a cores e a formas. Aqui, ó, possibilitando manipulação de objetos, texturas, cores. Não, mas isso daqui vai estar mais relacionado à parte lá da unidade de medida das formas, né? Não é tanto com a questão desse item que a gente está procurando. Eu só citei alguns, mas teriam outros, né? Teria que ler todos eles aqui, para ver qual mais que poderiam aparecer, ok? Qual mais aqui? Vamos ver. Então, era pelo menos 2 objetivos, né? Escolha uma das medidas e explique como poderia ser trabalhada com a criança. Então, aqui a gente explorou algumas atividades, né, na nossa última aula. Vocês poderiam escolher qualquer uma daquelas. Quem não viu, veja, né? Tem a live, está gravada lá. Que vocês também poderiam usar aquela ideia, né, com relação a aplicar alguma atividade em casa, pensando que as crianças agora estão em casa, tá bom? Esse é muito com relação ao que a gente trabalhou mesmo na última aula, a última live que tinha sido gravada. Outra, na verdade, esses dois aqui, essas duas próximas questões, é relacionado àquela parte dos blocos lógicos, que a gente explorou bastante, né? Eu gravei um vídeo, então, com relação a isso. Deixa eu ver aqui o descritivo, tá? O vídeo, então, assim, né? Atividade 1, organização dos blocos. Tem uma organização da Aninha, que aparece, do Pedrinho e do Joãozinho. Daí eu pergunto ali qual tipo de organização cada um escolheu, né? E se existe a forma mais correta de organizar e quais processos mentais são envolvidos nessa atividade. Então, primeiro, tipo de organização, né? A Aninha fez uma organização por cor, certo? O Pedrinho ela fez 3 conjuntos, né? O conjunto de peças com cores amarelas, azuis e vermelhas. O Pedrinho fez uma organização pelas formas, né? Triângulos, círculos e quadrados. E o Joãozinho fez uma organização pelo tamanho, né? Grandes e pequenos, né? Essa foi a forma. A pergunta é: tem uma forma correta de organizar? Não. Não existe uma forma correta de organização, né? Nessa situação,
todas são formas de organização, né? Pode ser que, ah, não, mas eu queria por cor. Não, você que queria, não quer dizer que tenha que ser dessa maneira. Se a professora não estabelecer uma regra, qualquer maneira de organizar é válido, ok? Inclusive, gente, é bacana para as crianças explorarem que várias maneiras são válidas, pensando justamente que não existe uma resposta pronta, né? Desde a educação infantil, trabalhar essa ideia não é um único modelo. A gente tem várias formas. E qualquer outra pergunta? Quais os processos mentais? Deixa eu parar aqui também e compartilhar outra tela, que nós também vimos bastante dos processos mentais aqui. Tá aqui, ó, né? Também estava numa de nossas aulas, eu peguei os slides aqui, lembrando os processos mentais. Então, quando tá separando por cor, por forma, por tamanho, a gente está classificando. Eu estou classificando todos por cor, depois eu estou classificando por forma. Classificação. Inclusão, né? Quando eu falo, vamos pegar as peças de cor vermelha. Quando eu estou incluindo as peças de cor vermelha, é o processo mental de inclusão. Inclusão e classificação trabalham muito próximos, né? Os dois. Então, tem inclusão, tem a classificação, comparação principalmente, porque a criança tem que comparar os objetos, né, e classificar de acordo com o que ela consegue comparar, isso é de extrema importância, então a comparação. Conservação, gente, é isso aqui, ó. É a criança perceber que mesmo quando um objeto, nós estamos movimentando esse objeto, ele conserva as suas propriedades, ele não muda, ele continua sendo do mesmo jeito, mesmo ele estando assim ou ele estando assim, em pé ou deitado, tá? E claro que quando a criança está manipulando aqueles blocos, ela também está trabalhando com essa questão, né? Independente da maneira como ela está enxergando, se conserva, essa é a ideia. Correspondência nessa questão é mais se ela estivesse fazendo um processo de contagem, alguma coisa assim, senão naquela atividade em si não apareceria, mas dá para ser usado com bloco lógico, sim. Né? Se a professora estivesse perguntando qual é o conjunto ali, qual tem mais, ela poderia usar o princípio da correspondência, que é uma correspondência 1 a 1 ali, que ela poderia usar para perceber qual tinha mais. Mas nessa atividade de ensino aparece também descrito. A seriação e a classificação têm a ver com a questão da ordenação, né? Sequenciação não quer dizer que vai estar numa ordem, né? E a seriação, sim, seria daí ordenado. Nesses exemplos, não aparece muito a questão de estar organizando usando a questão da ordem, né? Também os blocos lógicos podem ser utilizados, né? Poderia utilizar ao ordenar dos triângulos menores para os triângulos maiores, né? Uma sequência, poderia fazer uma sequência ali, também não mostrei ali, mas aquelas torres que eu fiz ali poderia ser uma sequenciação, né? Estou colocando numa sequência ali todos os triângulos, embora não tenha uma ordem, né? A ideia da seriação, mas aparece uma sequência. Então, ok, até poderia, embora não tenha sido tão explorado, né? O mais explorado ali era a inclusão, a classificação, a comparação e a conservação, ok? Mas quem escreveu os outros também não é uma coisa que está errado, percebe? Percebe por que tinha que ser vídeo? A prova, né? Não tem um padrão pronto, gente. E isso é muito bom que aconteça, né? Deixa eu voltar aqui à prova, só um pouquinho. Cadê? Tá aqui. Ok, então essa era a questão. Era a primeira parte da questão 3, segunda parte. Separar os blocos de acordo com as características de cada um. Na primeira situação, aparece um conjunto de formas circulares e triangulares. Nossa, escrevi triângulas, é triangulares, desculpe. Na segunda parte, a atividade continua aparecendo um triângulo e outros de cor azul. O que aconteceu nessa situação?
Na primeira parte da atividade, aconteceu alguma situação semelhante? Existiam características em comum entre os dois? Então, assim, para essa atividade, na primeira parte, como era simplesmente conjuntos de formas circulares e triangulares, não existiam elementos em comum. Eram dois conjuntos realmente distintos, com características distintas. Na segunda situação, o que aconteceu ali era o quê, né? Eu acho que eu até deixei aqui. Deixei sim, espera aí. Eu deixei. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Cadê? Tá aqui. Opa. Não, não é isso. Espera aí. Deixa eu só deixar aberto aqui já. Aqui. Agora sim. Compartilhar. Apareceu. Esse aqui. Gente, dá uma olhada nesse aqui, ó. Olha lá, exatamente nessa parte, né? Eu parei nessa parte só para que vocês pudessem observar. Então, aqui, nessa segunda parte, tem os triângulos e na outro conjunto, todos de cor azul. Só que o que acontece ali, ó, tem triângulos que são de cor azul. Então, nesse caso, como as propriedades de um conjunto eram triângulos e do outro eram cores azuis, independente da forma, no primeiro conjunto eu também tenho triângulos de cor azul. Então, que seria aquele formato da intersecção. Nós temos ali 3 triângulos que ficariam dentro dessa mesma dentro da característica dos dois conjuntos. Ao mesmo tempo ele tem cor azul e ao mesmo tempo ele é um triângulo. Coisa que não acontecia no exemplo anterior, porque apareciam apenas formas triangulares e formas circulares. Não tem elemento em comum, né? Um triângulo que é círculo, um círculo que é triângulo, não tem. Mas ali, como é uma propriedade diferente da outra, aparecem elementos em comum, ok? Continuando aqui, só um minuto para eu colocar de novo a questão da prova. Aqui. Esse daqui, gente, no último, né? Ainda com relação aos blocos lógicos, percebemos que a sua utilização remete à ideia de conjuntos, né? Nós vimos que a ideia do diagrama de Venn, que é trabalhado normalmente no ensino médio só, né? Mas esse pensamento pode começar a ser desenvolvido desde a educação infantil, né? Como forma de desenvolvimento do raciocínio lógico. Com base nessa situação, analise a seguinte imagem e responda. Quais características dos objetos quais as características dos objetos em cada um dos 3 conjuntos? Então, quais características tem, né, em cada um dos 3 conjuntos? Percebo que esse conjunto aqui, que é o conjunto, deixa eu fazer uma coisa aqui, que é um conjunto laranja, todas as peças são de tamanho pequeno, ok? Esse conjunto que é de cor, que tem esse papel sulfite verde, todas as peças são vermelhas, cor, né? Então, aqui a característica do primeiro que eu coloquei era o tamanho, tamanho pequeno, aqui cor vermelha, e o último, percebam que tem triângulo, tem quadrado, tem retângulo ali, mas todos têm uma espessura mais grossa. Então, o último era a espessura mais grossa, ok? Então, essas 3 características. A partir dos conjuntos formados, existe intersecção, elementos em comum entre alguns desses conjuntos, quais seriam? Então, vamos fazer a análise aqui, né? Primeira coisa, batendo o olho, eu acho que é o mais fácil isso, eu não sei como é que vocês fizeram, eu consigo perceber que nesse conjunto vermelho aqui, eu vou ter alguns elementos aqui, então, esse triângulo aqui, vermelhinho, que tem uma espessura maior lá naquele conjunto rosa, ele também faz parte aqui desse conjunto. Eu colocaria entre o sulfite rosa e o sulfite verdinho, percebe? Esses 3 aqui que estão nesse conjunto laranja, repare, tem uns 2 círculos aqui de espessura mais grossa e tem um quadradinho de espessura mais fina. Mas os 3 são vermelhos, então eles também ficariam entre. Quando eu digo entre, a ideia da intersecção que a gente viu, né? Ficaria entre o conjunto vermelho
o conjunto que está com a folhinha laranja e que está com a folhinha verde, que é o conjunto dos vermelhos, ficaria no meio, ok? Vamos ver o que mais. Agora, analisando aqui, esses aqui da folhinha laranja são todos os pequenos. Eu já fiz análise com esse conjunto do vermelhinho, né? Já fizemos. Agora, fazendo análise desses pequenos aqui, com esses da folha rosa, veja que o da folha rosa, gente, tem o quê? Os que têm espessura mais grossa um pouco, percebem? Qual que eu poderia colocar ali que tem espessura mais grossa? Puxa, tem alguns aqui, né? Olha lá, esse triângulo de espessura mais grossa, esse quadrado de espessura mais grossa, na verdade, os dois triângulos de espessura mais grossa, né? Esse círculo aqui, que na verdade é um cilindro, né? Que tem a forma mais grossa também. Todos eles que têm a forma mais grossa, eu colocaria aqui, entre a folha do laranja e do rosa, ok? E perceba o seguinte, entre o laranja e o verdinho, nós colocamos esses três que são vermelhos. Reparem que esses dois vermelhos que têm uma forma, a parte de cima é a forma circular, também é mais grosso. Olha a espessura. Então, na verdade, esses dois aqui que estariam entre o laranja e o verdinho também fazem parte do rosa. Percebe? Estaria no meio dos três. Somente esses dois, ok? Esse quadrado verdinho de espessura pequena, não. Esse ficaria somente entre o laranja e o verdinho. Fazendo análise do último conjunto lá, vamos ver. A gente já colocou também ali o que faz parte do vermelho. Vamos ver se tem alguma forma aqui que é de espessura mais grossa e que, ao mesmo tempo, é pequeno, porque o laranja diz ao mesmo tempo é pequeno. Vamos ver se tem algum lá. Bom, nós temos 3 triângulos grandes que não fazem parte, e olhem os outros, quadrado, retângulo e triângulo pequeno. Quer dizer, esses 3 menorzinhos aqui, eles fazem parte também do conjunto laranja, ok? Sendo que, olha o que aconteceu também aqui, ó, com esse triângulo mais grosso um pouquinho, pequeno e vermelho. Triângulo mais grosso, pequeno e vermelho também faz parte desse conjunto, então também estaria na intersecção dos 3. Vamos repetir quais elementos estariam na intersecção dos 3, que é um elemento que ao mesmo tempo é vermelho, é pequeno, porque é a característica do laranja, e tem espessura grossa. Então, é o triângulo que tem espessura mais grossa, é o círculo aqui que estava no laranja, né? Pequenininho, que tem espessura mais grossa e é vermelho e é pequeno. Isso mesmo, esses seriam os 3, né? Nesses aqui, repare que esse pequenininho aqui, gente, da folha do verdinho, ele também faz parte do laranja, né? Então, esse aqui também faz parte da cor do laranja, percebe? Né? Porque ele também é pequeno, então esse aqui também ficaria entre o laranja. Esses 3 mais grossos aqui, ó, os 3 mais grossos e que também, ali tanto faz se é pequeno ou se é grande, né? Os 3 mais grossos fazem parte lá do rosa. Percebem ali como que ficaria? Ok? Então, esse seria uma das várias possibilidades, ok? Que vocês poderiam colocar. Depois eu vou deixar desse daqui já uma foto de toda essa intersecção, tá? É que eu quis gravar o vídeo também para explicar, pode ser que vocês tenham conseguido relacionar, inclusive, outros itens aqui neste. Beleza, gente? Valeu, muito obrigada, até. Nos encontramos depois na aula, que é coisa para tirar mais dúvidas ainda. Show!